Olá, pessoal. É, Sejam bem-vindos, então, à qualificação de mestrado do Pedro Henrique Luz de Araújo, aluno de mestrado aqui da UNB, que começou no início do ano passado, né? Então, ele vai apresentar essa qualificação bom, ela foi toda escrita em inglês, né? O título é From Documents to Entities, A Journey Through Natural Language Processing Tasks and Domains. Nós estamos aqui com o Alexandre Rademacher, eu espero que eu pronunciei corretamente, me corrija, por favor. Rademacher. Rademacher, tudo bem. Isso. Que é da IBM, e o Tiago de Paulo Faleiros, que é aqui da UNB. Olá. Temos, né, professor aqui, colega meu. Temos aqui alguns colegas e alunos que também, né, estão participando, né? Esses eventos costumam ser públicos, mas normalmente só interno aqui ao departamento, né? Mas é isso aí, eu vou passar então a palavra para o Pedro, e não é só, né? Pedro vai falar então por cerca de meia hora, depois o nosso ritual, né, o hábito aqui é passar para o examinador externo, né, que o Alexandre fala primeiro, faz as perguntas, arguição, aí posteriormente o Tiago, depois eu posso ter a oportunidade de falar um pouquinho e abrir para perguntas do público, né? O plano é que a gente encerre tudo até as 4, inclusive uma partezinha privada no final, em que só eu e os dois examinadores vamos ter uma discussãozinha, tá certo? Então tá, vamos lá, Pedro, fica à vontade. Tá legal. Eu vou compartilhar aqui com vocês meus slides. Vocês estão conseguindo enxergar? Sim. Legal. Sim. Primeiro eu queria agradecer aos membros da banca por terem aceitado o convite e estarem presentes aqui hoje, professor Alexandre e professor Tiago. Queria agradecer ao meu orientador, professor Teófilo, por ter me orientado, e também a todos que vieram participar da minha qualificação hoje. Eu vou falar do meu trabalho que eu fiz ao longo do meu mestrado até agora, cujo título é From Documents to Entities, A Journey Through Natural Language Processing Tasks and Domains. Hoje eu vou introduzir os problemas que eu tenho tratado. Eu vou brevemente falar o que eu fiz até agora, que foram tarefas relacionadas à classificação de texto, modelagem de tópicos e reconhecimento de entidade nomeada. E no final eu vou explorar com um pouco mais de detalhes o que eu pretendo fazer, que é uma proposta para ligação de entidade em domínios com poucos recursos. Primeiramente, a gente sabe que hoje dados textuais estão em constante produção pela humanidade. E esses dados são sobre as mais variadas formas, como posts de redes sociais, livros, notícias, publicações oficiais, documentos judiciais, entre outros. E tantos dados são uma fonte muito rica de informações que podem ser convertidas em conhecimento. Só que para isso é preciso processá-los e estruturá-los de alguma forma. Sendo que humanos fazem isso há tempos já. Humanos leem textos e coletam dados, fazem análise em cima desses dados e geram conhecimento. O problema é que tudo que envolve humanos costuma ser um pouco mais lento, um pouco mais custoso e também sujeito a erros. E por isso que o aprendizado de máquina e o processamento de linguagem natural podem nos auxiliar a analisar dados textuais numa escala inatingível por humanos e mais rápida e mais barata também. Além disso, o uso de redes neurais profundas para tarefas de processamento de linguagem natural representou um avanço em relação aos métodos tradicionais nas mais variadas tarefas, entre elas, por exemplo, análise de sentimento, tradução por máquina e inferência em textos naturais. O problema é que, embora redes neurais profundas funcionam muito bem para tarefas específicas, elas costumam não generalizar muito bem para domínios diferentes. Então, por exemplo, um modelo de análise de sentimento que funciona muito bem porque foi treinado em textos de crítica de filmes, pode não funcionar muito bem se a gente quiser aplicar ele para tweets, por exemplo. E aí que transferência de aprendizado ajuda você a transferir modelos para domínios diferentes. Só que mesmo com o uso de técnicas de transferência de aprendizado, a gente ainda precisa de dados rotulados nos domínios específicos,
seja para poder fazer ajuste fino dos modelos, por transferência de aprendizado, seja para avaliar se os modelos estão funcionando bem ou não. E é por isso que grande parte do meu trabalho envolve o uso e propostas de datasets para domínios específicos. Aqui tem 2 exemplos de textos de domínio específico. O primeiro foi retirado do Diário Oficial do Distrito Federal e o segundo é um acórdão do Supremo Tribunal Federal. E logo se vê que eles possuem uma série de características que os difere de textos comuns, encontrados em textos literários ou, por exemplo, em textos jornalísticos. Seja pela capitalização esquisita, com palavras completamente capitalizadas, seja pelo uso de verbetes mais raros em textos comuns, como, por exemplo, inciso, menções a leis específicas, seja por uma estrutura que foge do que a gente vê numa oração normal de sujeito, verbo, predicado, como o acórdão do STF claramente demonstra esse trecho. Então, eu tenho os seguintes objetivos. Primeiro, explorar tarefas de processamento de linguagem natural em diferentes domínios, principalmente os domínios legal e de administração pública. E nessa exploração de tarefas, eu parto de uma abordagem onde eu analiso documentos como um todo e vou aprofundando para, no final, explorar entidades que pertencem aos documentos. Como objetivos específicos, eu tenho propor um conjunto de dados para classificação de texto de domínios jurídicos e de textos oficiais e comparar modelos treinados nesses dados. 2. Treinar modelos de tópicos em textos jurídicos e, em seguida, analisar a semântica dos tópicos obtidos. 3. Propor um conjunto de dados para reconhecimento de entidades nomeadas com entidades específicas do domínio jurídico, treinar um modelo nos dados e comparar. E, por fim, propor um sistema de ligação de entidade para domínios com poucos recursos. Eu vou entrar em detalhes nessas tarefas, principalmente a quarta. Os itens 1 a 3 já foram desenvolvidos e resultaram nessas publicações. A segunda e a terceira foram publicadas numa conferência de processamento de linguagem natural em português, que é o Propor. E a primeira foi publicada no LREC, que é uma conferência focada em recursos para recursos linguísticos. E eu vou escrever meus planos para o item 4, que é o de ligação de entidade. A primeira tarefa que eu abordei foi a tarefa de classificação de texto, que consiste em examinar um documento e alocar a categorias pré-definidas. Um exemplo disso é a tarefa de análise de sentimento, onde você lê um texto e você pode alocar de maneira mais grossa, falando se o texto é positivo ou negativo, ou alocar de maneira mais fina, dando notas de 0 a 10, por exemplo, 0, 1, 2, 3, 4, e assim vai. O meu primeiro trabalho com classificação de texto foi o Victor, a Dataset for Brazilian Legal Documents Classification, que consistia num conjunto de dados com mais de 40 mil recursos extraordinários, que é um tipo de recurso que é julgado pelo STF. Ele continha 2 tipos de rótulo. Rótulos a nível de página, onde a classificação seria o tipo de documento, se é um acórdão, se é uma sentença, por exemplo. E o segundo tipo de rótulos era a nível de processo, e consistia em classificar o tema de repercussão geral. Para quem não sabe, cada recurso extraordinário é alocado a um tema de repercussão geral pelo STF, são centenas de temas. Nesse trabalho específico foram escolhidos cerca de 28 temas que foram mais importantes para os trabalhadores do STF. E nesse caso é uma tarefa de multirótulo, o que significa que um documento pode pertencer a mais de um tema, a mais de uma classe. Nesse trabalho a gente comparou vários modelos de sacos de palavra e baseados em redes neurais, em CNNs, LSTMs, e a gente também usou uma camada de Conditional Random Fields, ou CRF, para explorar a natureza sequencial das páginas de um processo. Ou seja, dado que uma das tarefas era a classificação de página e que um processo é uma sequência de páginas, a gente resolveu explorar se o CRF poderia ajudar a introduzir essa natureza sequencial no modelo e classificar melhor. E sim, ajudou um pouco. O segundo trabalho que eu fiz foi também em classificação de texto, foi o Inferring the Source of Official Texts, que é SVM, BIT e UMFIT. A gente propôs um conjunto de dados com textos do Diário Oficial do DF, tanto com rótulo de órgão de origem, qual secretaria que emitiu o texto, quanto textos não rotulados. Esse conjunto de dados é bem menor do que o anterior, e por isso que foi legal a gente testar uma abordagem de transferência de aprendizado.
O que a gente testou foi o ULM-FIT, que é um modelo estado-da-arte, onde você treina um modelo de linguagem no português como um todo. Em seguida, você faz um fine-tuning desse modelo no nosso conjunto de textos não rotulados, e para isso que a gente usou textos não rotulados, para, por fim, usar os textos rotulados para fazer a classificação final. A gente comparou esse modelo de transferência de aprendizado com modelos Bag of Words mais simples, que usavam sacos de palavras com valores TF-DF, com contagem de tokens, e como classificador Naive Bayes ou SVMs. E o resultado foi que modelos de sacos de palavras com SVM eram competitivos quando comparados com o LM-FIT, principalmente quando você considera que eles treinam muito mais rapidamente, de maneira mais simples, e a inferência também é mais rápida. A segunda classe de problemas que eu abordei foi modelagem de tópicos, que é um algoritmo de aprendizagem não supervisionada, que usa análise estatística de contagem de palavras em documentos para poder inferir temas os quais os documentos tratam. Esses temas são distribuições sobre palavras, cada documento tem uma distribuição sobre temas, e assim você consegue identificar mais ou menos sobre o que o seu corpo de texto trata. Eu usei uma técnica padrão chamada Latent Direct Allocation para encontrar esses temas, e os dados que eu usei foram justamente os dados do Victor, os recursos extraordinários da STF. Eu treinei 2 modelos, um com 10 e com 30 tópicos, e manualmente analisei os tópicos vendo quais palavras eram mais frequentes em cada tópico, para dar um rótulo para cada um desses tópicos. E, de fato, alguns desses tópicos se referiam a classes de problemas tratados em processos jurídicos, embora alguns outros misturavam temas, ou aparecia coisas meio esquisitas, tipo erro de OCR, principalmente no modelo de 30 tópicos. Além disso, eu tentei utilizar a distribuição de tópicos de cada documento como um vetor que caracterizasse cada texto para poder servir de entrada a um classificador de tema. Eu treinei vetores com diferentes dimensões, que correspondem ao número de tópicos, 30, 100, 300 e 1000. Eu identifiquei que 300 tópicos funcionavam melhor e comparei esses modelos com aqueles treinados usando sacos de palavras com features simples, como TF-DF e contagem de palavras. Os modelos treinados usando as distribuições de tópicos não superaram os modelos treinados usando sacos de palavras, mas eles conseguiam uma classificação boa usando um número de dimensões muito menores, 300, que é o número de tópicos, comparado a 80.000, que era o número de palavras no vocabulário e é o tamanho do vetor de sacos de palavras. A terceira classe de problemas que eu tratei foi reconhecimento de entidade nomeada, que consiste, dado uma entrada de texto, você identificar entidades nomeadas, como, por exemplo, pessoas. Identificar que o nome próprio se refere a uma pessoa, ou que o nome de organização se refere a uma organização. Também entidades de tempo, como, por exemplo, 3 de janeiro de 2007, e esse tipo de coisa. O trabalho foi o LearnerBR, a Dataset for Named Entity Recognition in Brazilian Legal Text, que foi um conjunto de 70 documentos legais, que incluía acórdãos, leis e portarias, manualmente rotulado por mim e mais 2 colegas. A gente anotou entidades nesses textos e totalizou 318.000 tokens ou palavras, sendo que destas, mais ou menos 44.000 pertenciam a entidades. O nosso conjunto de dados continha entidades de 4 tipos de domínios genéricos, como, por exemplo, pessoa, tempo, organização e local. E a gente introduziu mais 2 entidades que eram específicas ao domínio legal, que eram legislação e jurisprudência. E, por fim, a gente treinou um modelo SHA-BLSTM-CRF para treinar usando os dados, que era um modelo estado-da-arte na época, e conseguimos bons resultados. Eu apresentei o que eu fiz até agora com pouco grau de detalhes, por causa do tempo limitado, mas agora eu vou detalhar mais a minha proposta para o que eu quero fazer até o final do meu mestrado, que é o problema de ligação de entidade. Ligação de entidade pode ser vista como um passo além do reconhecimento de entidade nomeada. Enquanto lá a gente extrai menções no texto, aqui a gente quer ligar essas menções a entidades específicas de uma base de conhecimento. Por exemplo, na seguinte frase: a lula tem 8 braços para captura de alimento e 2 tentáculos com função da reprodução. Digamos que a menção lula tenha sido extraída. A gente quer saber o que uma lula é em uma base de conhecimento. Então, supomos que na nossa base de conhecimento a gente tem a lula animal
e a Lula pessoa, o Lula pessoa. O correto seria ligar essa menção ao Lula animal, por causa do contexto. Sistemas de ligação de entidade podem ser separados em 3 passos. O primeiro é a detecção de menção, onde você, dado o texto, você extrai as potenciais menções a entidades, sendo que essa primeira tarefa é idêntica ao reconhecimento de entidade nomeada, quando as menções são restritas a entidades nomeadas, o que pode não ser o caso. Por exemplo, Lula não é uma entidade nomeada, mas pode ser considerada uma menção a uma entidade da base de conhecimento. O segundo passo é a geração de candidatos. Isso porque uma base de conhecimento pode ter milhões e milhões de entidades. Então, pode não ser muito eficiente e nem apropriado você procurar a entidade correta dada uma menção nesse universo todo. Então, o que se faz é você usar heurísticas para poder restringir a população total de entidades para uma população menor, que são os candidatos a possíveis entidades da menção. E aí vem o passo 3, que é dentro desses candidatos, você seleciona a entidade considerada mais provável que a menção se refira. E aí a gente pode separar também que a questão da ligação de entidade ponta a ponta, ou end-to-end, contra a ligação de entidade de apenas desambiguação. A diferença entre as duas é que a ligação ponta a ponta faz a detecção de menção, enquanto a apenas desambiguação ela assume que as menções vão ter sido extraídas, ou seja, que vai ter como entrada menções e as fronteiras das menções. Eu pretendo abordar apenas desambiguação, que já é um desafio importante. Por quê? Primeiro que uma base de conhecimento pode potencialmente ter milhões de entidades, então é um problema difícil você saber exatamente a qual entidade uma menção se refere. Além disso, existe uma diversidade de menções. Por exemplo, a companhia IBM pode ser referida pela sigla IBM, pode ser referida pelo IBM por extenso, e até em um problema mais difícil ainda, por apelidos como, por exemplo, Big Blue. E soma-se a isso o fato de que as menções são ambíguas. Ao mesmo tempo que uma entidade pode ser referida por várias menções, uma menção pode referir a várias entidades, como, por exemplo, a palavra Paris, que pode ser várias cidades, não só a capital da França, pode ser pessoas, como, por exemplo, a subcelebridade herdeira de hotéis Paris Hilton, ou, por exemplo, o Paris da mitologia grega de Troia, e assim vai. O que as pessoas fazem para solucionar isso? Elas usam recursos adicionais, como, por exemplo, estatísticas de frequência de ligação, informação estruturada e tabelas de aliases. O primeiro ponto, estatísticas de frequência de ligação, você aproxima a probabilidade condicional de uma menção se referir a uma entidade através de uma contagem num conjunto muito grande de textos rotulados de quantas vezes uma menção se refere a uma entidade. E essa feature, inclusive, é muito boa. Há trabalhos que mostram que ela consegue resolver cerca de 80% de menções da Wikipédia. O problema dela é que você precisa de um conjunto de textos rotulados grande para poder aproximar bem as probabilidades. O segundo ponto é a informação estruturada, ou seja, informações de tipos de entidades, como, por exemplo, Paris, a cidade, pode pertencer aos tipos local, capital, e assim vai. E também de relação de entidade. Por exemplo, as entidades Barack Obama e Michelle Obama podem estar ligadas por uma relação de matrimônio. Isso pode ajudar a desambiguar também, se você tem essa informação. O problema é que, em bases de conhecimento de domínios mais específicas, como, por exemplo, domínios legais e médicos, dificilmente você vai ter uma base de conhecimento tão rica quanto é a Wikipédia, com informações de relação, de tipo, com dados textuais que descrevem a entidade, e assim vai. E o terceiro ponto é a tabela de aliases, ou apelidos, que seria basicamente uma tabela que, dada uma entidade, existe uma lista de menções possíveis que se referem a essa entidade, e isso é usado como heurística para fazer a seleção de candidatos. E, mais uma vez, nem sempre a gente pode assumir que nosso domínio vai ter essa tabela de aliases, principalmente considerando o número de entidades que existem. E a segunda família de recursos que se usa são dados massivos, que naturalmente permitem que o modelo seja treinado com mais precisão. Como é a Wikipédia? A Wikipédia é interessante porque ela é um conjunto de dados que não foi criado com a intenção de servir como treinamento para ligação de entidade, só que você pode naturalmente
usar a Wikipédia para tanto, considerando que os links são menções e os artigos, o título dos artigos são as entidades, sendo que os artigos descrevem a entidade. Por isso que a Wikipédia é muito usada para treinar sistemas de ligação de entidade. O problema, como eu já adiantei, é que esses recursos não valem, a gente não pode assumir que esses recursos vão estar presentes em cenários com poucos recursos. Ou seja, o que eu chamo de cenário com pouco recurso é aqueles que não têm quantidade massiva de dados anotados no domínio, aqueles que não possuem estatísticas de frequência confiáveis, ou seja, que tem um grande número de exemplos, aqueles que não possuem descrições textuais canônicas de entidade, como são os artigos da Wikipédia, e aqueles que não possuem dados estruturados sobre entidades. Eu dou os exemplos de domínios específicos, como médico legal, e a motivação pessoal que eu tenho para ver que esse problema existe são os problemas enfrentados pelo Projeto Unido da UNB, do qual eu faço parte, onde a gente pretende estruturar as informações contidas no Diário Oficial do Distrito Federal. Em algum momento a gente deseja fazer essa ligação de entidades, mas a gente não possui uma base de conhecimento que tenham entidades descritas por texto e todos esses recursos. Para poder fundamentar minha proposta, eu analisei 12 publicações que estavam na fronteira do conhecimento da ligação de entidade, publicadas entre 2016 e 2020, onde eu analisei dois grupos de fatores. Primeiro, capacidades, se o sistema era de ponta a ponta ou não, e se ele usava informação global ou não. Aqui eu vou diferenciar informação global de informação local. Informação local é o contexto onde a menção se apresenta. Pode ser uma janela de palavras antes e depois dela, ou então a frase onde ela aparece. Enquanto que o contexto global é o documento como um todo. Então é claro que você usar o documento como um todo para desambiguar as suas menções é bom, porque se você identifica que várias menções são, por exemplo, relativas a futebol, e você encontra o nome de uma pessoa que pode ser um jogador de futebol ou um cantor, naturalmente essas outras entidades vão ajudar a dar uma informação de que aquela pessoa, na verdade, é um jogador de futebol. O problema de usar um contexto global é o custo computacional. Você precisa analisar todas as entidades em conjunto. A segunda classe de fatores que eu examinei são os recursos que os sistemas assumiam, que foram aqueles que eu já mencionei. Estatísticas de ligação, dados estruturados e dicionário de entidade. O que eu chamo de dicionário de entidade é só o fato de ter descrições textuais para cada entidade. Se você usar a Wikipédia como exemplo, o dicionário de entidades as chaves seriam os títulos dos artigos e os valores seriam os textos que descrevem as entidades. Aqui está a tabela que eu construí com base nessa análise. E uma coisa que dá para perceber de imediato é que nenhum dos trabalhos analisados deixava de usar esses recursos que eu enumerei. O único que fazia isso, na verdade, é o Brochite, de 2019, que era um trabalho onde ele modificava um pouco a tarefa de ligação de entidade. Ele transformava a tarefa de ligação de entidade numa tarefa de rotulação de sequência. Então, tinha o vocabulário, as classes seriam todas as entidades do vocabulário, e ele fazia um sequence tagging, como se fosse um sistema de entidade nomeada comum. Eu não posso aplicar essa técnica para um domínio com poucos recursos por dois motivos. Primeiro, que exige uma quantidade muito grande de dados rotulados, e segundo, que esse sistema não é aplicável para entidades nunca antes vistas, o que prejudica o seu uso no contexto de uma base de conhecimento que está sendo construída ao longo do tempo. Ou seja, o objetivo da proposta é construir um sistema de ligação de entidade para cenários com poucos recursos, o que significa que a gente deseja independência de dicionários de entidades, independência de estatísticas de frequência e independência de dados estruturados. Eu vejo esse trabalho como um passo além do trabalho que foi feito em Zero Shot. Voltando para a tabela anterior, os trabalhos do Logesvaran, de 2019, e do Wu, de 2019, eram trabalhos de Zero Shot Learning, que, como você pode ver, assumem poucos recursos. Eles não assumiam estatísticas,
nem dados estruturados. E era interessante que eles examinavam como que o sistema conseguia se comportar com entidades nunca antes vistas. O problema é que eles usavam o dicionário de entidade, que é uma coisa que eu não quero assumir, porque eu considero que num cenário de domínio específico, onde a base de conhecimento não é madura, não é razoável assumir que cada entidade vai ter uma descrição textual pronta descrevendo ela. E caso a gente alcance nosso objetivo, vai ser possível trabalhar com bases de conhecimentos muito simples, que consistem somente em IDs de identidade, sem nenhuma descrição textual, sem nenhuma informação de relação, e assim vai. Como possibilidades de modelagem, a gente acredita que vai ser útil a transferência de aprendizado, já que a gente vai poder fazer uso de bases rotuladas com grande quantidade de dados, como, por exemplo, até modelos pré-treinados com modelos de linguagem, como, por exemplo, o BERT, que inclusive é usado nesses trabalhos de Zero-Shot Learning. A gente vê uma semelhança entre a tarefa de ligação de entidade com tarefas de reidentificação facial, por exemplo, porque em ambas existe uma quantidade muito possíveis de classes, se a gente fosse tratar como classe. No caso de faces, seria pessoas, imagina quantas pessoas existem, e no nosso caso são entidades. Então, assim como é feito nesses problemas de reidentificação de face, a gente vê como positivo tratar a tarefa como um problema de aprendizado de distância. E uma das maneiras possíveis de fazer isso é usando a Triplet Loss, onde se deseja aprender embeddings que deixem próximos, no nosso caso, menções que se refiram à mesma entidade e deixar distantes menções que se refiram a entidades diferentes. Nessa equação, a função f seria qualquer encoder, um codificador que codificasse menções, e A é a menção âncora, P seria uma menção positiva, ou seja, uma menção que se refere à mesma entidade, enquanto que N seria indicando que a menção seria uma entidade diferente. Alfa é um hiperparâmetro, uma margem que a gente deseja colocar entre exemplos positivos e negativos. O desafio é como vamos codificar entidades se a gente não tem descrições textuais sobre elas e também não temos tipo sobre ela e nem informações de relação. Algumas hipóteses. Simplesmente não codificar entidades. Codificar apenas menções e usar algum classificador, como, por exemplo, K-vizinhos mais próximos, para encontrar qual entidade uma menção específica se refere. Outra possibilidade que é semelhante a essa é você descrever uma entidade agregando codificações de menções a essa entidade, como, por exemplo, fazer uma média ou pegando o centroide dessas menções. Outra possibilidade é bolar alguma maneira de automatizar um descritor de entidade, que seria, por exemplo, pegar as palavras que mais comumente aparecem associadas a uma entidade. Os conjuntos de dados que a gente pretende usar são a Wikipédia, que eu já mencionei como que ela é usada, e a vantagem principalmente é ser um conjunto muito grande de dados rotulados, não exatamente rotulados, mas você consegue fazer o rótulo automaticamente. O problema dela é que ela é difícil de usar para avaliar com outros modelos, pelo fato de que ela está em constante transformação, então cada artigo usa um dump da Wikipédia de uma data diferente e tal. Então ela é boa para você usar como pré-treinamento ou como treinamento. O segundo conjunto de dados é o Wiki Zero Shot Corpus, cuja vantagem eu vejo como duas vantagens principais. O fato dela ser menor do que a Wikipédia, e sim, eu vejo ter um conjunto de dados menor como uma vantagem, porque se assemelha mais ao cenário que eu proponho, de poucos recursos. E a segunda vantagem é que o split de validação e teste dela contém apenas entidades que não foram vistas no treinamento. Então você consegue avaliar muito bem a capacidade de generalização do seu sistema. E o terceiro conjunto de dados é o TechBP 2010, que é muito usado para avaliar. Enquanto na Wikipédia é difícil avaliar porque ela tem constante transformação e cada um usa uma versão diferente, o TAC-BP é muito usado para poder avaliar, então é bom para comparar sistemas diferentes de ligação de entidade. As métricas que eu pretendo usar são 3. Primeiro, M é o número de menções do seu conjunto de teste, N é o número de menções cuja lista de candidatos que eu obtive no passo 2, o de seleção de candidatos, contém a entidade correta, e C
é o número de ligações a menções... Está errado aqui essa legenda. É o número de menções ligadas corretamente à entidade. Então, a primeira métrica é o recall at k, que é basicamente o número de listas de candidatos que contém a entidade correta sobre o número de menções. Isso é uma métrica que avalia a qualidade da etapa 2, a de seleção de candidatos. A segunda métrica é a acurácia não normalizada, que é o número de menções que você ligou corretamente sobre o número total de menções. E aqui é importante frisar que a acurácia não normalizada, o valor mais alto dela não é 1, porque você não consegue acertar ligações quando a entidade correta simplesmente não está na lista de candidatos. Então, o maior valor possível da acurácia não normalizada é justamente o recall at k. E, por fim, a última métrica é a acurácia normalizada, onde você mede seu acerto somente onde você podia acertar. Aí sim o valor mais alto é 1. E aqui eu apresento o cronograma que eu pretendo seguir até o final do meu mestrado, onde, tudo bem que ele já começou, mas eu estou seguindo ele. Em julho e agosto tem tarefas de estudo. Em agosto eu começo a desenvolver uma baseline que funcione bem para ligar as entidades. Nos 2 meses seguintes eu faço o desenvolvimento de um modelo que funcione melhor, de maneira iterativa, onde eu faço tentativas, avalio e assim vou melhorando. Em seguida, eu pretendo terminar a escrita da dissertação. Falta só esse capítulo de ligação de entidade e um capítulo de background expondo conceitos importantes para a minha dissertação, como teoria da probabilidade, conceitos básicos de aprendizado de máquina e de processamento de linguagem natural. E, por fim, o último mês consiste em finalizar preparando artigos e mandando para a banca e preparando a apresentação. E aqui tem a lista de referências que eu usei nessa apresentação. Alguma dúvida?